Boa noite ao pessoal que está entrando na live. Tô aguardando o doutor Ivandro entrar para a gente iniciar, ok? Acabei de enviar o convite para ele, estou aguardando ele aceitar para a gente dar início. Boa noite, Thiago. Pronto, acho que agora Alô? Estava complicado o Instagram. Oi, Mark Zuckerberg, você não faça isso conosco. foi. Até teve esses probleminhas mesmo, porque eu acredito que você tem que entrar na live para clicar, mas tá tudo tranquilo. É verdade, não é verdade? Eu que estava aqui já a tentar há 2, 3 minutos, mas realmente estava aqui. O Instagram nesta última semana está um pouco instável, está um pouco inseguro e anda um pouco frágil na relação com as pessoas. Não, tranquilo. Também gera essas confusões. Eu mesmo só sei convidar, eu não sei aceitar o convite também. Geralmente eu. Quando fizeste o convite, apareceu-me ali tipo uns 3, 4 segundos para eu poder clicar e depois, entretanto, desaparece. Portanto, foi mesmo a primeira oportunidade, eu não tive tempo de carregar e quando fizeste o segundo é que eu carreguei. E finalmente agora conseguimos, já estamos aqui ligados e penso que os seguidores também estão-nos a ver. Sim, todos estão vendo, tem 10 pessoas nos assistindo agora. Eu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo convidassem, né, enviassem o link da live para outras pessoas que têm interesse sobre o tema, né, depressão. E sobre depressão também vamos abordar sobre crenças de incapacidade, que são correlatas ao processo depressivo. E é uma análise Uhum. importante porque nem todo mundo tem depressão, mas várias pessoas têm crenças de incapacidade. E essas crenças de incapacidade, quando ela entra no processo de bola de neve, ela pode se tornar um transtorno depressivo mais futuramente, claro, associado a fatores neuroquímicos. Então, galera, Claro. eu gostaria de apresentar Ivandro, né? Ivandro é um psicólogo português, né? Um colega de trabalho que há mais de 20 anos trabalha na área, há 20 anos é professor universitário, é doutor em psicologia, Uhum. palestrante, bilíngue, com inglês impecável. É um excelente ator também. Ivandro é um excelente ator. Amador, Interpretou amador. Jack Nicholson na TV portuguesa, na Globo de Portugal, RTP. É verdade, é verdade. Já foi há algum tempo. Adolescente. Você tinha quantos anos naquele vídeo? Aquele 14? vídeo que ele está no YouTube, portanto, entretanto, agora com as tecnologias dá para ir buscar esses tesourinhos da nossa vida do passado e deixar lá disponível. Eu tinha 15 anos quando fiz essa representação e pronto, depois, entretanto, continuei a brincar com os amigos aos 16, aos 17, antes de entrar na faculdade e pronto, sempre gostei de cinema, porque eu sou um fã incondicional de cinema e não há semana que passe sem eu ver um filme ou no cinema ou em casa, porque é como vício, não é? Portanto, sem cinema a vida fica pior. Então eu preciso desse mundo mais mágico para sonhar e para conseguir equilibrar o barco com a realidade e com as pancadas da vida. E é uma excelente recomendação terapêutica para todos nós, né? A questão de você assistir um filme, de você poder degustá-lo, você poder analisar os fatores de roteiro, filmagem, etc., a estrutura. Eu gosto, né? Eu acho bastante excitante essa arte de Sim. você ver um filme, analisar o roteiro. Inclusive, provavelmente você deve analisar bastante a atuação, né? E eu acredito também que a atuação faz parte do processo de transformar o cinema ainda mais E serve para a vida também, não é? Serve para a vida, para a Renato, vida. porque nós até podemos ver que nós somos atores da nossa vida quando estamos a fazer a cena. E nós, para conseguirmos gerir a vida, temos que passar para a posição do realizador, para ver à distância e perceber o ângulo, se estamos a responder bem, se estamos com a tonalidade certa na comunicação,
se está exagerada a representação ou a cena, porque ao fim e ao cabo, se nós não sabemos ver à distância o nosso comportamento, passamos muito mais ao comportamento impulsivo do que saber gerir o comportamento. Inclusive, tem pessoas que têm dificuldade em autoconhecimento, né? E eu peço para que veja filmes, porque às vezes eu peço, como a gente trabalha com terapia cognitivo-comportamental, eu trabalho especificamente, você também é da área científica da psicologia, a gente entende que precisa ter esse processo de autoconhecimento, da pessoa sacar os seus pensamentos, as suas crenças, né? O que estão correlacionados Claro. com o que faz ela se sentir de determinada forma. E as pessoas às vezes chegam no consultório e perguntam: Renato, eu não sei o que aconteceu. Às vezes a pessoa tem essa carência de olhar para dentro, e eu peço para que veja filmes, principalmente filmes com temáticas similares ao que ela vem enfrentando, porque algumas cenas geram esse gatilho, esse toque para entender: olha, isso acontece comigo de tal forma. Fazem eco, fazem eco na vida. Isso mexeu comigo, então olha, eu vi que aquilo ali falou comigo de uma forma diferente, eu acho que aquela cena X, Y, então o cinema sim é uma ferramenta terapêutica excelente se souber utilizada, com bons filmes, né, com filmes que tenham um bom roteiro, que pode ser utilizado no consultório. Mas eu gostaria que você me falasse um pouco de você, então você apresentasse para o pessoal. Em primeiro lugar, quero agradecer o seu convite, porque realmente hoje em dia o mundo é global e o conhecimento, quanto mais partilhado for e nós levarmos ferramentas às pessoas para que possam acrescentar valor e ajudar a resolver problemas, nós se calhar conseguimos ter pessoas mais inteiras do que estarmos todos mais divididos ou fragilizados por não nos conhecermos o suficiente. E o que é certo é que quanto menos nós nos conhecemos, mais frágeis ficamos, e quanto mais frágeis ficamos, mais vítimas vamos ser das circunstâncias da vida. E quanto mais nós ajudamos com a ciência, acima de tudo, e não com a opinião ou com a experiência de vida individual, porque por muito boa que a minha vida possa ser como exemplo de inspiração, se as pessoas imitam uma vida, a vida está sempre mais frágil, porque a imitação é sempre pior que o original. E, portanto, nós temos que conseguir olhar para a vida de uma forma muito mais competente, em que nós temos que saber recriar à nossa maneira aquilo que, de um ponto de vista da investigação científica, com centenas de milhares de estudos, com centenas de milhares de pessoas, em estudos transversais, que são aqueles que são feitos num momento só, ou estudos longitudinais, que é seguirmos as mesmas pessoas durante vários anos. E, portanto, a ciência, acima de tudo, é aquilo que nós precisamos realmente levar às pessoas. Como dizia o deus grego Prometeus, levar o fogo às pessoas, give fire to the people, não é? Portanto, levar o poder às pessoas, por forma a que elas se tornem capazes e mais inteiras do que ficarem na dependência de terceiros ou dos outros. Portanto, nesta lógica, isto está muito associado geralmente a este gosto de ajudar, de comunicar, tem a ver com a minha maneira de ser. Eu sou uma pessoa empática, e a empatia é um fator que geralmente é bom para os psicólogos, não é? Para nós conseguirmos fazer bem o nosso trabalho, mas não chega, é apenas um pilar importante. E portanto, eu fui estudando até ao final do secundário, sem muito bem saber o que queria, mas sabia que queria alguma coisa ligada à área da saúde. Cheguei a pensar em médico, em psiquiatra, em cirurgião plástico, porque sempre gostei muito das artes também. E depois, e depois do cinema também, sempre gostei muito do cinema, fiz essa parte da representação. Quando nessa altura fiz esse programa, passei várias fases do programa e fui até à final do programa, e depois ganhei um curso de teatro e uma ida a Paris como prémio. Portanto, fui passar férias à custa da portuguesa. E depois percebi que, se calhar, se eu fosse ator em Portugal, era algo que não me dava assim tanta segurança. Então eu pensei em ter um colchão, uma segurança de um curso, e podia tentar as duas coisas. Portanto, primeiro fazia o curso e depois talvez o papel de ator. Mas cheguei à conclusão, logo no início do curso, que se calhar eu estava a gostar bastante da formação em Psicologia. Entretanto, no terceiro ano, comecei a ser muito proativo, a fazer estágios de uma forma voluntária em instituições que eu sentia que podia aprender algo com pessoas mais experientes do que eu. E assim fui até ao final do curso em 2000. Na altura que eu fiz o estágio, que foi num hospital psiquiátrico,
no Porto, no Hospital Magalhães Lemos, fiz o meu estágio durante 1 ano e pouco com o diretor do Departamento de Psicologia, em que tinha sido o melhor estagiário no serviço até aquele ano. Então, depois fui convidado para dar aulas na faculdade. Isso obrigou-me, obviamente, a fazer o mestrado, o grau de mestre, não é? É o mestrado aí no Brasil, não é? Sim, mestrado. É. Então, fiz o mestrado em Ciências Cognitivas na Universidade do Minho e depois entrei para o doutoramento na área da Psicologia Clínica. O que me interessava saber no doutoramento sempre foi muito ligado à depressão, portanto, já a minha tese de licenciatura foi na depressão, a tese de mestrado foi na depressão, ligada à parte das ciências cognitivas, e depois no doutoramento também foi depressão, porque eu queria perceber em adultos se a realidade é a mesma, porque é que uns deprimem e outros não. Aliás, a tese do meu doutoramento dá o livro Depressão, porque aqui uns deprimem e outros não. Aqui está invertido, não sei se está a aparecer a imagem certa, mas aqui na minha imagem dá invertida, não é? Mas está no meu site, que depois deu origem a 6 anos de trabalho. Então, quando eu quis saber porque é que uns deprimem e outros não, parte da minha investigação, eu precisei de uma fonte, de um instrumento que era da Universidade de Memphis, do colega Thomas Sager, da Universidade de Memphis, o que depois lá tive eu que ir para os Estados Unidos em 2005, fazer investigação com o Thomas Sager. Graças a essa experiência, ele apresentou-me a vários colegas, comecei a trabalhar, a fazer investigação com outros colegas lá nos Estados Unidos, comecei a pertencer a grupos de investigação internacional, o que me abriu a visão da ciência e do mundo, e acabo o curso, acabo o doutorado, ou doutoramento aqui, o doutorado aí, em 2010, e em 2010, quando acabo o doutoramento na área da psicologia clínica, começo também a dar aulas noutra universidade, uma universidade pública, que é um Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, aqui no Porto, no ICBAS, e vou trabalhando sempre muito na prática clínica, diariamente, quer presencial, quer online. Com essa experiência de estar a crescer em termos clínicos e a dar as aulas na faculdade, e a trabalhar internacionalmente, comecei a fazer também, a participar na indústria farmacêutica, com ensaios clínicos ligados à depressão, com 2 empresas americanas, Lionsbridge e Medavant, e até hoje, portanto, vou colaborando agora com muito menos frequência, porque passei a querer estar mais focado aqui no nosso país, em Portugal, e nestes projetos empreendedores que eu gosto mais, e andei nessa altura, durante uma série de anos, a trabalhar um pouco por todo o mundo, e portanto eu aterrava no aeroporto às 8 da manhã, ia dar aulas à faculdade às 8h30, ia para o consultório às 2 da tarde, depois do almoço, dava consultas até às 8 da noite, ia para o aeroporto às 11 horas para apanhar o voo para ir para Munique, ou depois para São Paulo treinar psiquiatras, ou para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra. Então foi uma experiência em que foi dura, em termos de exigência, porque os contratos que uma pessoa vai tendo com estas empresas americanas, eles não têm pena de você, no sentido em que treinam você de uma forma em que a cada 3 meses você tem que ter provas de Golden Standards em que se varia 2 pontos a despedido. Então, porquê? Porque nós, os avaliadores, temos que ter o mesmo tipo de protocolo em todo o mundo. O que significa que quando se avalia, por exemplo, quando se faz ensaios clínicos com medicações, nós temos que eliminar as diferenças entre nós. Portanto, o nosso protocolo tem que ser igual para que não se encontrem diferenças na medicação que seja justificada pelas variações dos avaliadores. Portanto, as diferenças das avaliações têm que ser explicadas pela própria medicação. E, portanto, a depressão foi sempre o meu mundo. Eu passei este ano a barreira das 23 mil consultas feitas com a minha freguesia nestes últimos 20 anos, e trabalho numa equipa multidisciplinar com 8 psicólogos, 4 psiquiatras, clínico geral, endocrinologista, nutricionista, ortopedista, portanto, uma série de especialistas que complementam o trabalho da psicologia, porque não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional. Se calhar disse muita coisa aqui, mas podemos decompor em parte. Sim, um currículo bem grande e extenso, e uma dedicação, assim,
bem profunda à ciência psicológica, a esse cuidado do outro, ao cuidado também das organizações, a questão sua de ser professor. Eu acho que tudo isso está envolvido com a relação humana, com o processo de se Uhum. relacionar com o outro, né? E a depressão, hoje, poderia ser considerado um problema de saúde pública e acho que é um tema importante para nós comentarmos. Mas eu gostaria que a gente Uhum. comentasse nesse tema no segundo ponto. Mas a primeiro ponto eu gostaria que você comentasse um pouco qual a sua opinião sobre crenças de incapacidade. O que seria a incapacidade nesse sentido? Mas do ponto de vista psíquico, do ponto de vista psicológico. Qual a Uhum. sua visão do que seria pensamentos de capacidade, crenças e etc. Né? Quais seriam essas distorções cognitivas correlatas? E o que poderíamos fazer para lidar melhor com isso? O que poderia ser Uhum. feito para que as pessoas que venham a ter esses sintomas, né? Às vezes não poderia fechar um diagnóstico para algum tipo de transtorno, mas que vem, às vezes, enfrentando problemas psíquicos, enfrentando situações que, que estabilizam o seu processo de desenvolvimento. Certo. E essas situações não estão correlacionadas com fatores financeiros, não estão correlacionadas com fatores, ah, diria que ambientais, né? Nesse sentido, Não, não. A pessoas evidência que... isso, de pessoas que precisam realmente de uma assistência pública com mais cuidado, mas eu digo para pessoas que têm possibilidade, pessoas que têm condições de Uhum. melhorar em todos os sentidos sua vida, mas mesmo assim ela se sente estabilizada, ela se sente estagnada e como se tivesse certas travas psíquicas que não deixa que ela vá para frente, assim, não deixa que ela melhore nesse sentido, e às vezes uma persistência de visões pessimistas, uma persistência de visões negativas de si, do Uhum. futuro, dos Sim, outros. sim. Como a gente pode lidar com isso? Qual a sua visão sobre esse tipo de pensamento? E eu gostaria que você falasse abertamente sobre Eu a sua opinião. vou falar devagar, mas também posso falar com um pouco de sotaque, porque minha esposa é brasileira. Minha esposa é de Santos, do Brasil. Então, eu todo ano vou passar férias em Santos, o Guarujá, passear por São Paulo, que é um mundo Esse, maravilhoso. esse sotaque seu tá parecido com carioca. Então, é a Tá influência parecido das, com paulista. Mas tá legal. Hã? é a influência das novelas. Pode ser por causa das novelas cariocas. É. Mas então, a pergunta é ótima, Renato, porque uma crença é o quê? Uma crença tem a ver com um padrão automático de narrativa de pensamento que está assente no padrão da cultura e da sociedade onde nós crescemos. E nós aprendemos isto desde tenra idade, ou seja, nós, desde o momento do nascimento, nós somos expostos a um padrão de vida que tem a ver com as pessoas que estão à nossa volta, que nos vão dando referências e orientações que servem de estrutura para nós começarmos a orientar a nossa vida. E, portanto, essa estrutura vai permitindo nós começarmos a nos adaptar ao mundo, porque, acima de tudo, funcionar bem na vida é estarmos adaptados às circunstâncias que nós temos. Quanto mais nós nos adaptamos da realidade que temos, mais sofremos. E, portanto, como diria o Darwin, não são os mais inteligentes que sobrevivem, nem os mais fortes, são os que melhor se adaptam. E, portanto, nós temos que nos adaptar às circunstâncias e isso é que realmente é o que nos põe funcionais. E nós, ao crescermos neste registro com a educação que vem do pai, da mãe, do sistema de educação ao longo da vida, com a melhor das intenções que nos vão dando, eles vão criando quase que as bases axiomáticas da construção das crenças, ou seja, as raízes, a estrutura, o betão com que depois uma pessoa vai alimentando uma narrativa de pensamento que faz com que nós tenhamos os padrões que temos de funcionarmos dentro da cultura em que vivemos da maneira que nós sentimos que encaixamos. E por isso, quando nós vemos aspectos ligados às diferenças entre homens e mulheres, às questões de educação dos filhos e das filhas, as questões ligadas às crenças de que somos capazes ou não somos capazes, tudo isto tem a ver com uma aprendizagem da qualidade das relações que nós fomos tendo ao longo da vida
pela nossa experiência. E essa experiência faz sombra no presente, e quanto menos eu compreendo o meu passado, quanto menos eu sei de onde é que eu vim nessa história, mais eu vou patinar no presente para conseguir funcionar. Então eu tenho que conseguir perceber o contributo dessa história do desenvolvimento pela forma como isso me levou a pensar da maneira que eu penso, por causa dessas crenças que construímos, e se eu consigo entender melhor isso, eu vou começar a flexibilizar a crença que muitas vezes me rigidifica. E a crença que rigidifica é uma crença que geralmente nos dificulta a adaptação. Porque tudo que tem a ver com rigidez no funcionamento, na relação com o mundo, eu vou aumentar o risco de sofrer sem sentido. E tudo que implica sofrimento sem sentido leva ao aparecimento de sintomas de tristeza que, descontrolados, levam à depressão. Bacana. Bem interessante essa questão. Quando você fala dessa rigidez, né, dessa questão toda, me lembro das distorções cognitivas, né, que eu digo que são fatores muito comuns que a gente pode, né, trabalhar e verificar alguns. A gente pode descrever que a maioria das pessoas, elas se encaixam nesses padrões cotidianos, por exemplo, de catastrofizar as coisas demais, personalizar, se culpar Pensamento demais, Exato. ocupar os outros pelos seus problemas. Às vezes, né, se culpa demais, às vezes acontece alguma questão que ela acaba se culpando, personalizar, né? A maximização, que é o exagerar a partir do particular, que é a conclusão global, ou vice-versa. A questão de, às vezes, você focar sempre nos aspectos negativos, por mais que tenha situações positivas. E também a questão do contrário, né? Eu tenho uma analogia que eu faço, que às vezes você tem 99% de chance de fazer algo para que vai dar certo, você tem certeza, mas você se guia pelo 1% de chance de uma coisa que tem 99% de chance de dar errado. Certo. É um processo de distorção. Muitas pessoas às vezes se guiam, assim, às vezes até em relacionamentos, né? E outras situações, eu vejo que as pessoas estão se guiando pelo improvável, mas o que é provável, principalmente essas coisas prováveis, elas demoram curto prazo, geralmente era para o médio e longo prazo, e Como gera tudo essa na vida. dificuldade das pessoas. É Sim, como sim. tudo na vida. Então, o que vale a pena é no médio e longo prazo. Então, nosso investimento deve ser para isso. Mas a gente tem uma tendência até biológica, colocando fatores da psicologia evolutiva, no sentido de que nós somos feitos para o aqui e agora, no sentido vivencial, de comer, dormir, se reproduzir, se proteger. Então, fora disso, para o nosso cérebro primitivo, as outras coisas são meio que supérfluas. Né? Então, dá mais do tipo complicar. na pirâmide de Maslow, só até a metade da pirâmide que importa, que é o processo de construção de família, e acabou. O resto é realização pessoal e outras coisas. E a parte mais subjetiva da pirâmide, essa parte mais invisível, nós não conseguimos nunca pensar nos aspectos mais subjetivos se nós não tivermos as necessidades básicas realizadas. Quantas das pessoas que estão aqui, de certeza, a assistir a live, se estiverem numa aula da escola, será que não se lembram quando o professor até podia estar a dar um assunto maravilhoso, né? Mas, se nós estamos querendo ir no banheiro, eu não ouço nada, só estou esperando que ele se cale porque eu quero ir no banheiro. Então, há as necessidades básicas em primeiro lugar e só depois é que vamos complicando para as outras. Ou então quando estamos com fome, por exemplo. Né? Com fome a gente fica difícil de pensar. Então tem esses fatores das necessidades básicas, que eu acredito que seja uma dificuldade que temos de lidar com isso. A gente vive muito, as pessoas em geral, vivem muito por impulsos por prazeres momentâneos, né? Por descargas rementes de dopamina momentâneas, fortes, altas, e tem pouca dificuldade, uma dificuldade muito grande de articular esse processo para um longo prazo. Eu diria que são a minoria das pessoas que conseguem fazer isso por conta própria. Daí que se faz necessário o processo terapêutico, o desenvolvimento da inteligência emocional, a ida ao psicólogo, o tratamento, não só para as pessoas que têm algum problema, mas para as pessoas que queiram se prevenir disso e que queiram desenvolver o processo de inteligência emocional. Ter uma vida mais estoica. Certo, né? certo. Onde assumir os riscos. Pode falar, tranquilo.
Não, e é isso, ou seja, uma coisa que todos nós, se repararmos bem e se virmos com consciência o que se passa à nossa volta, quer na nossa vida, quer na dos outros, nós ficamos bons naquilo que nos dedicamos. E se eu me dedico a uma forma negativa de interpretar o mundo, se eu me dedico a ver o mundo com o copo meio vazio e começo a ver o mundo numa interpretação de inferioridade ou de vítima, que é uma linguagem do pensamento, em que a qualidade desse pensamento, ou seja, o nível semântico desse pensamento, enviesa para o lado mau, isto vai contaminar a qualidade das nossas emoções para perder energia, para ficarem mais predispostas para o sofrimento, o que faz perder a força para a ação, para a execução dos comportamentos. E, obviamente, se os comportamentos não acontecem como eu quero, eu fico frustrado. Então eu começo a pensar coisas de mim, do meu valor permanente, por causa daquelas falhas temporárias. E isto é uma crença errada, que eu começo a tirar conclusões permanentes de mim, de um valor ou de uma falha que é só temporária. Então eu tiro, por exemplo, uma negativa num teste de matemática e eu penso, eu sou burro. E não, eu tirei negativa naquele teste de matemática, portanto, eu naquele dia, naquele teste, com aquelas perguntas, com aquele professor, com aquela idade, naquele dia que eu dormi com aquela quantidade de horas, por causa daquele tipo de alimentação ou da noite mal dormida, eu fiz aquele teste e tive aquele resultado. Eu não gosto daquele teste, o professor não gosta daquele teste e eu e o professor estamos os dois contra o teste, porque aquele teste não define o meu valor permanente. E eu tenho que conseguir, nesta narrativa de pensamento, separar o problema de mim para que eu não me confunda permanentemente com o problema que é só temporário. Isso, Evandro. E essa questão que você colocou, eu sempre imagino nossa vida como um livro. Os pensamentos são como livros. Às vezes eu Uhum. sugestiono isso com os clientes que atendo, com os pacientes, no sentido de pensar, olha, existe uma frase que você cria na sua cabeça que você está colocando um ponto final. Vamos riscar esse ponto final e fazer uma vírgula e continuar o texto. Porém, coloca Certo? uma palavra porém, entretanto, todavia. Essas palavras a gente nem usa no Brasil, mas Contudo, provavelmente vocês usam, exato. baixo com tudo. Em Portugal vocês usam bastante, provavelmente. Aqui a gente não usa muito, mas na escrita a gente precisa usar. Sim. Né? Essas O palavras porém no é cotidiano não muito no usamos. porém, A gente usa muito mais, o mais, né? Como o mais, certo? porém. Porém, Uhum. a gente utiliza, o porém também é utilizado de forma mais formal, mas sempre coloco o mais, o porém, inverta o pensamento, pense de forma diferente. Esse livro não tem que ser colocado no ponto final. Você continua escrevendo a sua história. E A vida você são consegue capítulos, inverter são esses pensamentos. sempre E capítulos quando da vida. você me falou da questão do fato de tirar uma nota baixa, a pessoa se sentir burra, sabe, faz lembrar do livro, da questão da crença da mentalidade de crescimento e da mentalidade fixa, né? A Uhum. mentalidade fixa é aquela questão de você achar que tem maravilhas internas, né? Você é muito Uhum. inteligente, logo você não precisa estudar, você não precisa se esforçar, já que você é inteligente, sempre vai tirar notas boas, e se você tirou notas ruins, você é burro. Então você vive nessa dicotomia, nesse problema de negar o esforço. E nossa sociedade, em geral, sempre pelo que eu vejo, pelo que eu Uhum. aprendi até na escola, pelo menos é uma realidade do Brasil isso, que eu estudei escola pública, e eu vejo que a Uhum. mentalidade fixa é muito enraizada, inclusive até nos esportes. Eu gosto muito de um português, que acho que é um ídolo mundial, que é o Cristiano Ronaldo, que é o cara totalmente de mentalidade de crescimento. É o cara Claro. que sempre se transforma, é aquele que sempre melhora. Ele não, ele provavelmente ele já tinha suas habilidades de futebol, mas aprimorou aquelas habilidades. Para ele nada É a de diferença, é a diferença entre o evoluir. jeito e a competência. Jeito muita gente tem, mas o problema é que para ficar competente através dessa aptidão, do jeito, implica muito trabalho e consistência. E as pessoas Então, confundem o ter jeito para a coisa com a falta de consistência de comportamentos. inclusive pacientes com depressão, ou pacientes com veemência, pacientes distímicos, né? Um transtorno Uhum, certo? depressivo maior, ou transtorno depressivo recorrente, que são os tipos de transtorno depressivo mais comuns, ou pacientes somente que possuem essas crenças ditas limitantes em relação a algumas questões, esses pensamentos limitantes, distorções cognitivas. Às vezes, o que eu encontro é a dificuldade deles aceitarem o problema e deles Uhum, aceitarem que, eu digo, a varinha mágica que nós temos na terapia é o comportamento, é a ação.
As pessoas, elas querem um processo milagroso. Eu digo, o Renato, milagre está no ato. Tá? tocou aí no ponto certo, porque esse é o ponto que se calhar podemos salientar para a consciência de todos, que é a aceitação. Sem aceitação, nós não conseguimos ganhar consciência para começar a mudar. Quanto mais nós rejeitamos, quanto mais nós negamos o que sentimos ou o que se passa na nossa vida, mais aumenta a cisma e mais aumentam os sintomas. Eu preciso primeiro aceitar o que se passa para, em vez de lutar contra, eu passo a ver o que tenho. Portanto, isso é a consciência do problema através da aceitação. E quando eu aceito, eu vou estar quase que a olhar de frente para o problema. Porque quando nós rejeitamos, quando nós negamos, nós sabemos que a rejeição e a negação é a autoestrada para a obsessão, para a cisma. E quanto mais cisma ou mais obcecados nós estamos com alguma coisa, mais sofremos com isso. E é por isso que depois arranjamos comportamentos, que é a parte compulsiva, para aliviar a parte obsessiva, porque a obsessão é o pensamento e a compulsiva é o comportamento, que depois ou vai para o álcool, ou vai para a violência, ou vai para as drogas, ou vai para o desleixo, e portanto nós vamos respondendo com comportamentos desviados ou deslocados a essa parte da obsessão. Ou vai também para aquela aceitação negativa dos fatos. Vai falar assim, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu estou velho demais para isso, eu não consigo, por exemplo, pessoas às vezes que desistem dos estudos, e as pessoas acham que é difícil, e etc. Ou justifica alguns comportamentos, às vezes de preguiça, né? Às vezes ela pode se esforçar mais um pouquinho para conseguir aquilo. Então, às vezes o medo também compõe muito o processo de geração dessas crenças negativas. Por exemplo, uma criança, não te esqueças do que vais dizer, mas isso, a crença do medo, as pessoas acham que para fazerem alguma coisa que ainda não fizeram, têm uma crença limitante, que é errada, pensarem que não devem ter medo para fazer algumas coisas. Mas o medo faz parte da equação para se chegar onde vale a pena. E se eu nego o medo, eu nunca vou conseguir ter a coragem para chegar onde vale a pena. Sim. Aqui no Brasil faz muito sucesso o Chapolin Colorado, o Chaves, né? E eu digo que ele é o herói mais corajoso que existe. Porque, não sei se aí em Portugal fez muito sucesso. Não. O Chapolin... no Brasil fez um sucesso. Colorado. Do Chaves. Chavo de Lucha. Eu já vi, mas acho que isto cá não passou. Ele é um programa de comédia, mas o que é legal da série é que ele tem poderes bem não são tão grandes poderes assim, mas ele é muito assim, ele vai com medo, se você vê claramente que ele vai enfrentar o vilão com medo, mas mesmo assim ele vai. Então ele é muito mais corajoso do que o Batman, o Superman e todos os outros super-heróis, porque os outros confiam na sua força. Então eu sou forte, eu vou. Mas o Chapolin, ele sabe que, apesar dele saber que não é tão forte assim, ele enfrenta o medo. Ele vai lá e faz, mesmo com medo. Ele tá lá, ele precisa de um empurrão para ir, mas ele vai e nunca deixa de resolver o problema, mesmo com medo. Então isso que é sinal de coragem, e essas questões que eu vejo que é uma necessidade a ser trabalhada na mente dessas pessoas, no sentido de que precisa ser enfrentado os problemas de forma gradual, né? Pouquinho a pouquinho, quanto mais micro hábitos. Sim, mas quanto mais nós aceitamos o medo que é necessário enfrentar para chegar onde se quer, mais nós vamos aumentar a probabilidade de conseguirmos. Quanto mais eu fujo do medo, mais eu mantenho longe o que eu quero. E isso é quase que o paradoxo desse problema, que é, eu não vou ter medo de uma realidade que eu não quero. Reparem que se eu tenho fome e tenho do outro lado do rio a comida, mas eu tenho comida deste lado, e mesmo que o rio tenha crocodilos, não me metem medo porque eu não preciso de ir para o outro lado. Então eu fico deste lado porque eu tenho comida aqui. Mas se eu não tenho comida aqui, tenho comida do outro lado, e tenho um rio para atravessar, se eu tenho crocodilos nesse rio, eu sei que vou ter que lidar com o meu medo para chegar àquilo que eu preciso. E, portanto, eu vou ter sempre o medo na equação.
e vai haver, ou seja, se calhar o padrão não vai querer ir por cima dos crocodilos para ir buscar a comida, mas aquele que vai é considerado o herói porque ele enfrentou o medo de uma forma diferenciada da média. E tudo que vale a pena na nossa vida, porque cada um tem os seus medos, eu tenho que perceber se o medo que eu quero enfrentar é o medo que eu consigo tolerar ou se é o medo para eu ser o meu super-herói. E nós temos que Lógico. conseguir escolher qual é o medo que queremos ser. A Dália deixou uma pergunta interessante, bem interessante. Ela colocou verdade, mas o medo também trava as nossas loucuras. Só que aí eu acho que é um processo de clareza, de desenvolvimento terapêutico, da clareza daquilo que você quer. Porque Uhum. o medo, como uma ferramenta de preservação da vida, sim, é importante. Você tem que ter medo de Claro, beber e dirigir. Você tem que claro. ter medo de fazer alguma coisa que é Não ruim. é por Você causa vê da que é. polícia. Aham, Não é por causa da polícia que temos que ter medo. É da mesmo porque polícia. podemos Isso. morrer acima de tudo. Então você tem medo de ser preso, por exemplo. Você tem medo de fazer algumas besteiras, assim. Algumas coisas que você vê que vai te fazer mal no futuro, aquilo que não vai te fazer bem. Então, agora, o problema do medo está quando aquela coisa é importante para você. Você sabe, você tem clareza que aquilo Uhum. é importante. Você tem plena certeza que aquilo vai ser bom para você, mas mesmo assim o medo impera. Ele habita, ele continua, né? Ele continua te direcionando E comportamentalmente. mais uma vez, Então, as crianças. Acaba então, a ideia. então eu digo, definir as nossas dores é muito importante, porque existem dores do crescimento e as dores da queda, as dores do fracasso. Eu acho que as dores Claro. da gente entrar E em esse crises medo é de pedir. construído por causa da nossa história. Porque a nossa história é que vai determinar a nossa forma de lidar com o medo. Uma coisa que a ciência demonstra e que muitas pessoas continuam a acreditar, mas é transversal, as nossas memórias que nós temos hoje, neste momento, quando nós nos lembramos da nossa vida, as nossas memórias têm a ver com as experiências que nós vivemos. E, portanto, se eu hoje sou fruto das minhas experiências, então se eu quero melhores memórias, eu tenho que ter novas e melhores experiências. Então isto só mostra que a vida não é um destino, ou seja, as coisas não estão predestinadas. Eu construo o meu futuro com aquilo que eu faço hoje. E, portanto, se eu quero melhores memórias, eu passo a ter comportamentos diferentes hoje, porque se eu hoje fizer algo diferente e melhor, eu amanhã vou-me lembrar disso, o que me vai reforçar a minha confiança. Se me reforça a confiança, eu vou ter mais amor próprio. Se tenho mais amor próprio e mais autoconfiança, eu vou estar com mais motivação para fazer mais comportamentos. Se acontecem mais comportamentos e eu supero, eu reforço a minha força interior, o que vai criando uma engrenagem entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, cuja narrativa faz com que nós fiquemos mais confiantes e mais inteiros a enfrentar os nossos medos e os nossos problemas. Porque quanto menos eu entendo a relação que há do meu passado para o presente e quanto menos eu entendo porque é que nós somos diferentes e os medos do Renato são diferentes dos meus medos e os nossos medos são diferentes dos da Ivona, da Rita, de todos os nossos seguidores, se nós vamos estar a comparar os medos, então querem sentir-se bem, juntem-se sempre aos piores do que vocês, porque aí vocês vão estar sempre os melhores da vossa rua. Ou então juntem-se sempre aos melhores e nós somos sempre o pior da nossa rua. E portanto, se eu vou medir o meu valor por comparação, eu vou estar a patinar na relação com o mundo, porque eu vou medir tudo de uma forma que não está ancorada naquilo que é o mais importante, que é a nossa história de vida. Por isso é que sem autoconhecimento ninguém vai conseguir ser inteiro. E todas as pessoas que não são inteiras são mais frágeis e acabam por ter uma narrativa ou um conjunto de crenças que ficam mais vítimas das circunstâncias. Excelente. E uma coisa que eu digo que é importante para completar o que você disse, Evandro, é que a nossa competição é que é uma frase até bem senso comum, mas que tem uma profundidade, né, Hum, psicológica, eu diria até científica, de dizer que nossa competição é só conosco mesmo ontem. Se você ficar um pouquinho melhor que ontem, o processo evolutivo que você vai ter daqui, pelo menos, né, em dias, em anos, é muito uhum, grande. Imagine se você melhore 5% a cada dia em determinadas áreas. Então, o grande problema que eu vejo é que as pessoas elas se comparam com modelos e padrões que são padrões que não têm nada a ver conosco, são padrões fora da nossa
realidade, no sentido, não estou dizendo no padrão hierárquico, mas eu digo no padrão que não é necessário para nós. Então, às vezes, Claro. são coisas desnecessárias que não está condizente com a nossa necessidade, porém, aí você se compara com um padrão de fora, um padrão externo, que não é o seu padrão interno. Por exemplo, Essa você falou, dificuldade. sim, você Perdão? falou do Cristiano Ronaldo. Eu aprecio o Cristiano Ronaldo e acho ótimo que seja um ídolo, porque ele é um fator muito diferenciado e inspirador para o mundo, basicamente. Podemos até usar o Ronaldo não só para o futebol, mas para qualquer vida, porque ele acaba por ser uma forma metafórica de percebermos como é que muitas vezes se lida com as adversidades e se transforma as adversidades em resiliência para construir valor. Mas eu não quero nunca ser igual ao Ronaldo. Ou seja, eu inspiro-me nessa Sim. versão dele, mas se eu o imito, eu vou ser uma cópia. E eu, se estou a imitar alguém, eu perco-me na minha autodescoberta para eu recriar à minha maneira a minha vida. Inclusive, para ser tão bom de futebol como ele é muito difícil. Você tem que ter uma bagagem de treinamento muito grande, de dedicação. Mas se você treinar um pouquinho hoje, mais do que ontem, você vai ser melhor no futebol também. Para jogar uma peladinha com os amigos, para bater o velho que chamamos aqui de baba. Né? Claro, Vai, claro. você Sim, pode melhorar no baba, mas você não vai ser um jogador profissional. Então, porque não é interesse seu, não é um padrão seu. Também não claro. há possibilidades a depender de certas idades, etc. E as Então, eu pessoas acredito querem o que lado, espaço. mas as pessoas Hã? também querem o lado bom dessa diferenciação, que é a qualidade de vida, que é o dinheiro, que é os bens, que é a aparência de vida boa que aparentemente ele tem. Mas esquecem-se que aquilo são intervalos entre a disciplina, a consistência, a exigência, as noites ou os treinos que têm que ser feitos sem vontade nenhuma, mas têm que acontecer, a disciplina alimentar ou o rigor que tem que existir, toda uma disciplina que, para manter, tem que ter uma capacidade e ambição individual e de autoconhecimento capaz de aguentar as tentações e o comportamento do instinto do momento. Porque ninguém consegue manter uma disciplina vincada e consistente durante vários anos sem ter um treino para lá chegar. Então, eu costumo dar este exemplo. Vamos imaginar que eu quero ler livros, porque eu li um artigo científico, Renato, eu li um artigo que fala que todo mundo que lê livros são pessoas que conseguem articular melhor o pensamento, conseguem entender melhor os livros, entender melhor a vida e racionalizar primeiro o que se passa por dentro antes de pensar o que está acontecendo por fora. Então eu li esse estudo que fala isso. Então, eu que nunca li na vida, eu digo, a partir de hoje eu vou começar a ler um livro. Então eu tento hoje um pouco e, meu Deus, hoje não consegui ler nem um capítulo. Que coisa horrível. Amanhã eu tento outra vez. Oh, que coisa, falhei outra vez, não deu. Terceiro dia, tento outra vez, não deu. Quarto dia, oh, doutor, eu não sou talhado para ler, eu não sou talhado, eu não consigo, não dá. Então, o que eu fiz nesse momento? O objetivo que eu tinha, que era treinar minha capacidade, eu deixei essa ambição, fiz um processo errado, porque eu comecei a treinar logo, querendo ler tudo, em vez de treinar um passinho de cada vez, né? 5 minutos hoje, 6 minutos amanhã, 7 minutos no dia seguinte, e vou fazendo essa escalada. E Eu digo depois, para eu eu só digo acabo para as pessoas. essa ideia, Pode, que pode é, concluir. o que eu faço? Eu tiro uma conclusão minha de que não sou talhado para ler por causa do processo errado. Então eu deitei tudo fora do meu valor e da minha tentativa de melhorar por causa do processo errado temporário. Então, em vez de mudar o processo, eu mudei o objetivo e desisti do meu objetivo. O método Kaizen eu admiro muito, né? Então tem aquela questão da imersão por 5 minutos ou por 1 minuto. Hum, Eu coloco, que eu digo que assim, você para diminuir aquilo, o comportamento que é muito difícil, você quebrá-lo de uma forma que pareça impossível de você não fazer. Por exemplo, se hum, você quer ir na academia, eu digo, olha, seu objetivo,
Academia é cara? Não. Dá para pagar? Paga. Só vai lá, cumprimenta, toma água e vai embora. Só para você criar uma rotina de ir. Primeiro tem que ser criada a rotina, depois você já faz uma esteira por 10 minutos, 20, 30, e depois você vai se dedicando, aumentando gradualmente. Se você quer ler um livro, ok, não entendo nada, beleza. Você vai ler uma página por dia, vai ler devagar, tirando o resumo Eu daquilo, costumo mas brincar ler de uma que forma bem você vai feita. ler uma página por dia, você nem sabe o bem que ele fazia. Sim. Então, uma página por dia, mas uma página é muito. Leia meia página. Então, assim, a questão é quebrar de uma forma que fique muito fácil. De uma forma que fique assim, olha, eu Claro. consigo, eu dou conta, eu consigo fazer Uhum. isso todo dia. Eu sei que isso é importante para mim, esse tipo de leitura, e eu consigo fazer. Só que é aí que mora o grande segredo, é que a partir dessa uma página pode nascer uma paixão, uma motivação para ver o que há nas outras páginas. Uhum. Você cria um grande interesse por malhar mais, para ir na academia. Olha, eu consigo correr, se eu fiquei 10 minutos na esteira, eu posso ficar 20, eu posso ficar 30. Olha, e é prazeroso até. É prazeroso. Se eu faço uma flexão por dia, eu acho que eu consigo fazer umas 30. Então, você Uhum. faz 30. Então, essa grande questão de você ir pegando o gosto pela coisa e você também tem um processo de variabilidade comportamental, que você não fica estagnado naquele mesmo processo, com aquela mesma ruminação cognitiva dos pensamentos negativos, dos pensamentos de capacidade, dos pensamentos da falta de merecimento, dos pensamentos que as pessoas são ruins ou que o mundo é ruim, Claro. que pode vir a gerar os processos depressivos futuros. Uh, Nesse sentido, é importante que a gente enfrente-os de maneira equilibrada, mas de uma forma que você tenha total controle sobre esses comportamentos e também que seja variável. Né? Que você mude. Por exemplo, às vezes eu peço para as pessoas com processo depressivo para que vejam um filme. Aí, mas eu não gosto de filme. Eu falo, veja 5 minutos de um, veja 5 minutos de outro. Aquele que te chamar a atenção, você assiste mais tempo. Uhum. Mas tire 5 filmes para ver. Escolhe 5 filmes, assista 5 minutos de cada um. Aquele que você achar mais interessante, você permanece. Você continua. Pronto. Então vai melhorar o seu processo. A única, Tem pessoas. Hã? essa escalada e essa evolução em que nós comparamos o dia seguinte ao dia anterior, ou o que li ontem com o que li hoje, essa comparação é virtuosa quando ela é feita connosco, com aquilo que eu era ontem. Quando nós fazemos Sim. comparações com o mundo à nossa volta, ou com vidas que não são as nossas, nós vamos aumentar sempre o risco de sofrer mais ou de nos vermos na pior posição em relação a quem está melhor. Porque nós geralmente fazemos comparações sempre para o lado de cima. É sempre para quem está acima de nós, é para quem está melhor do que nós. Ninguém se compara com quem está pior, geralmente. E por isso a Sim. comparação tem sempre a ver com o lado do muito bom, não é? Ser quase como uma versão utópica que é sempre uma representação, porque nós não nos podemos esquecer que aquilo que as pessoas mostram na vida social são construções de significado que validam o lado que querem e escondem o lado que não querem, exceto se for para chamar a atenção ou ganhar audiência por pena, porque a pena também traz audiência. E, portanto, se eu Eu levo funciono por consigo isso. Desculpe, eu levo tão a sério essa questão que eu brinco até que às vezes eu coloco essa questão do micropassos tão a sério que eu já cheguei, né, geralmente eu que tenho o costume de lavar o meu carro, eu já deixar metade do carro sem lavar e outra metade suja. Por quê? Porque era o que dava naquele momento e eu falei, "Não, eu tenho que cumprir com esse comportamento no que dá e o mínimo possível, no que eu não posso é fazer nada. Então, assim, eu Tá, brinco que às vezes já uma coisa é deixei, certa, mas é que metade do carro, pelo menos, é melhor do que o carro inteiro sujo. Pelo menos só está metade sujo. é, e o que acontece também é que quando você for dar a segunda lavada já está mais fácil, já tem menos sujeira. Então, assim, é uma brincadeira, mas que no processo de escalabilidade Uhum. comportamental para avançar, por exemplo, mais disciplina, mais responsabilidade consigo e com os outros, é enorme. E a grande dificuldade que eu vejo com pacientes depressivos é esse processo da autorresponsabilidade, eles pararem e falar, olha, eu preciso fazer isso porque isso é meu remédio, porque isso é importante, eu preciso fazer esses pequenos micropassos, por mais às vezes bobos que pareçam, porque às vezes, não, fazer só uma flexão, as pessoas não acreditam o Uhum. poder que essa uma flexão tem por dia, ou que essa uma leitura de uma página de um livro importante, ou que às vezes ver 5 minutos de uma série, ou de um documentário, ou de um filme, ou escrever durante 5 minutos, né, Agora, tomando nota uma dos seus coisa pensamentos. certa, se tivermos aqui, de certeza que temos pessoas interessadas e que têm quadros da depressão, a depressão, em primeiro lugar,
quando estamos a trabalhar com um quadro de pessoas deprimidas, a primeira coisa que temos que perceber e aceitar é que nós temos que entender o que se passa. E antes de eu começar a querer mudar o que quer que seja, antes de empurrar para o comportamento, eu tenho que primeiro processar o porquê, o sentido as razões pelas quais aquela depressão surge. Ou seja, eu tenho que entender a qualidade dos pensamentos que estão a surgir, a forma como esses pensamentos atingem a qualidade das emoções e a intensidade dessas emoções e a frequência dessas emoções, a forma como esses pensamentos e essas emoções alteram o funcionamento e o comportamento normal da pessoa, porque ela sabe que não é assim, ela está assim, por isso é que nós nunca devemos pensar acabar com a vida na depressão, porque a depressão, o suicídio ou a morte é uma solução definitiva para uma fase que é só temporária. A depressão vai ser tratada e ela vai recuperar. Tem que haver um processo de psicoterapia cientificamente sustentada com princípio, meio e fim, porque é isso que também falha e que falta muitas vezes, é as pessoas perceberem que há psicoterapias que são validadas e que são estruturadas e que têm em princípio na intervenção um meio numa fase intermédia e um fim para dar alta psicológica à pessoa. E a psicoterapia não é só o desabafo, é muito mais do que isso. Eu costumo dizer que vir ao psicólogo não é só para desabafar. A pessoa diz, eu vou lá e eu gosto porque dá para desabafar, sinto-me bem, o espaço é confortável, eu sinto-me ouvida, sinto-me escutada, mas a psicologia e a ciência psicológica é muito mais do que isto. O meu trabalho como psicólogo clínico só começa com o que é desabafado, acima de tudo. Aí é que eu vou começar a trabalhar e a fazer o trabalho a sério do que a ciência faz por aquilo que é desabafado. Porque não é para eu estar só a ouvir a pessoa e a desabafar e dizer eu entendo o que se passa, pronto, mas vai tudo melhorar. Não, não é esta linguagem, porque esta linguagem é quase que uma terapia de suporte. Ela existe, é boa, mas não chega. Quando existe um quadro clínico, que é a tristeza fora de controle, ou seja, estamos a falar de depressão é doença mental. Quando há depressão, eu tenho que perceber se o problema é crónico ou é agudo, ou seja, se é do momento ou se é algo que já dura mais de 6 meses. Eu tenho que perceber se aquela sintomatologia é disfuncional para alterar aspectos biológicos ou psicológicos ou sociais ou profissionais ou espirituais, ou se atinge estes 5, porque quanto mais áreas atinge da vida da pessoa, mais grave é o quadro clínico. Se esse quadro clínico tem uma intensidade leve, moderada ou grave, se a intensidade é leve a moderada, nós não precisamos de medicações, e tudo que é de moderada a grave ou grave, vamos precisar de medicação e do trabalho em conjunto com o médico psiquiatra ou o médico de família. Portanto, eu tenho que trabalhar numa visão em que eu tenho que perceber da ciência para servir de uma forma eficaz uma intervenção na área da depressão. Eu anotei 2 pontos aqui quando você falava, que é a primeira questão das pessoas abandonarem a terapia é o primeiro sinal de melhora. Muitas pessoas, sem entender o processo terapêutico como um todo, falam, eu já estou melhor, vou abandonar a terapia e tal. Tem pessoas que não entendem o processo terapêutico, até ela nem entendeu porque ela melhorou, porque eu sempre pergunto, não é um processo milagroso, mas é um processo que houve avanço, a gente precisa identificar esses avanços, a gente precisa estruturar esses avanços, porque eles serão utilizados mais na frente quando houver possíveis recaídas. Então, esse avanço que você teve hoje, essa sensação maravilhosa que você está sentindo de avanço, ela precisa ser resguardada, trabalhada e investigada, assim como foi o processo de você estar sentindo ruim, se sentindo mal. É que toda esta estrutura que eu partilhei, não é? destes passos e desta estrutura, isto não sou eu que digo, é o que a ciência diz em centenas de estudos. E, portanto, como especialistas na área do comportamento, nós temos que ser um veículo de levar ciência às pessoas para servir a melhoria e a autonomia e o sentido de responsabilidade individual para que as pessoas fiquem mais inteiras e deixem de ser vítimas das suas circunstâncias. E para isso nós precisamos primeiro puxar da depressão e recuperar a sintomatologia com um processo com princípio, meio e fim. Porque se a pessoa fica dependente da terapia, então o terapeuta não está a fazer o trabalho que devia, porque eu estou a dizer à pessoa,
Você sozinha não consegue. Você precisa de mim. Eu não quero ser o guru de ninguém, nem quero ser a solução de ninguém. Eu quero ser alguém que é um veículo que a pessoa usa para voltar a ficar inteira e igual a ela própria. Se ela quiser vir depois me dizer uma vez por ano, doutor, vim cá contar as maravilhas que a minha vida está. Então, eu, com muito prazer que partilhamos um café e uma água, vendo uma paisagem bonita e saboreando o sentido que o sofrimento da vida teve. Porque quando nós damos sentido ao sofrimento, a vida ganha outra cor. Sim. E o outro segundo fator, Ivandro, é sobre a medicação. As pessoas têm uma crença milagrosa que o remédio faz tudo. Já houveram perguntas para mim: existe um remédio para tratar ciúmes? Existe um remédio que cura a depressão? As Tem, pessoas perguntam, eu sei, elas é acreditam que aquela psicoterapia, pílulazinha, tratamento. que aquela pílulazinha por si só, o antidepressivo, o inibidor, os antidepressivos, as medicações, ansiolíticos, etc., todos os remédios psiquiátricos, que são a questão de apoio importantíssimo para o tratamento das pessoas com casos graves, né, de depressão, Uhum. etc., ou de ansiedade. As pessoas tendem a ter uma crença muito forte de que só o fato de tomar um remédio melhora. E aí eu acho engraçado que as pessoas que... Você sabe que, por exemplo, o antidepressivo começa a fazer efeito geralmente 10 dias, 15 Sim, dias. duas E as pessoas, semanas depois. no segundo dia, a pessoa já está bem. Por isso que Isso eu fiz resulta, até um vídeo. certo, isso Né? resulta porque é o efeito placebo, não é? O efeito placebo é Efeito isso. placebo. E o que eu disse, eu fiz um vídeo exclusivamente sobre o efeito placebo, explicando esses fatores do efeito placebo, nocebo, são fatores psíquicos que eu digo que, assim, imagine, para você criar uma medicação é preciso separar dois grupos, controle, verificar um grupo vai tomar um remédio de farinha, ele não vai saber que está tomando, outro grupo vai tomar um remédio de verdade. Só que nós, como psicólogos, nos interessamos pelo grupo que está tomando remédio de farinha e de pessoas que vão ser curadas de problemas, às vezes até graves. Dentro de um grupo lá de 1.000 pessoas, vamos supor que Isso é um três bom ou exemplo. quatro possa ser só por um remédio de farinha. Eu digo, mas o remédio de farinha em si é uma mentira, mas a terapia é um processo que você trabalha com um processo de verdade, entendeu? Esse efeito placebo é a crença de que vai resultar. Ou seja, quando nós acreditamos que vai resultar, ou seja, quando a força do nosso pensamento é genuína, de dentro para fora, em que eu acredito nessa minha Sim, verdade, essa verdade funciona e ela é eficaz. Por exemplo, uma das coisas que eu trabalho há 10 anos ligados à parte da indústria farmacêutica e a partir da fase 4, 5 começam os estudos com humanos e são princípios ativos que custam milhões em termos de investigação. Ou seja, são empresas, estas grandes indústrias farmacêuticas gastam milhões a desenvolver princípios ativos novos, que depois são, obviamente, protegidos com patentes durante uma década ou mais, mas é para, precisamente, dar um contributo para que resolva algum problema ao mundo, ou consiga aliviar algum tipo de sintoma, ou resolver alguma gravidade de problemas. E quando essa medicação está a ser, quando os estudos estão a ser feitos e temos sempre o grupo de placebo, não é? Associado ao princípio ativo, e a medicação, quando tem um valor significativo melhor do que o placebo, então a medicação vai para a farmácia, para nós consumirmos nas farmácias com receita médica. Quando não há eficácia do princípio ativo e é igual ao efeito placebo, vai para a ervanária. Ou seja, que é para podermos, ou seja, ter aquele contributo de que aquelas folhas secas ou aqueles produtos que estão lá vão resultar. Eles têm uma associação em relação ao grupo de controle que não toma nada, ou seja, eles realmente têm uma eficácia, mas é uma eficácia que é muito mais ligeira e que não consegue ter o mesmo resultado. a gente estava tendo uma conversa ontem sobre pseudociência e o que existe de terapia fajuta, que é pseudagem científica, que é efeito placebo, que as pessoas, nossa, ali melhora, se eu fizer tal coisa, melhora, se eu fizer tal outra coisa ali, efeito maravilhoso. É O que que estes estudos acontece de estão pessoas, às públicos. vezes, trocando o tratamento adequado, que é psicoterapia, com um psicólogo que tenha Sim. formação em psicologia de fato, que esteja registrado ao seu devido conselho, ou à sua devida ordem, que em Portugal é a Uhum. Ordem dos Psicólogos, no Brasil é o Exato. Conselho Federal de Psicologia, Conselhos Regionais, etc. Porque pelo menos é um parâmetro ético que o Conselho, e os Conselhos e a Ordem, né, Uhum. estabelecem para que a profissão seja exercida, e por um psiquiatra, claro, devidamente recomendado ao seu Claro. conselho, à sua ordem, etc.
É isso, E não é o clássico, é o modelo. O que e vem não é. fora disso Uhum. são adendos, são possibilidades, porém não são objetos que deveriam ser colocados como base central do tratamento. E Só muitas porque se pessoas, é psicólogo ou só porque se é psiquiatra que se tem formação em psicoterapia. Formação em psicoterapia é sim, uma área avançada e especializada que sim, está sustentada em modelos que estão clinicamente comprovados, com estudos replicados em várias partes do mundo, com várias universidades. sim, E estes treinamentos que nós fazemos para poder servir as pessoas com estas ferramentas para as pôr mais capazes, fazer esse empoderamento de competências para elas serem mais inteiras, é fundamental. E é isso que, por regra, ajuda a recuperar as doenças em vários quadros clínicos, como é o caso da depressão. A depressão, por exemplo, tem alta eficácia quando nós intervimos, principalmente com o modelo de psicoterapia interpessoal, que é um modelo, talvez um dos modelos mais robustos e fortes de intervenção na área da psicoterapia para a depressão. Eu, em Portugal, portanto, eu comecei a fazer essa formação da psicoterapia interpessoal, que tem formação completa até o nível E, que vai do A até ao E. Comecei na Inglaterra, depois fui para a Holanda, depois Estados Unidos e, entretanto, comecei a trazer a Portugal vários colegas para fazerem esta formação. E depois fundei a Academia de Psicoterapia Interpessoal, que fazemos cursos presenciais e online. Já vamos em 16 ou 17 edições nos últimos 10 anos. Ainda não fizemos nenhuma no Brasil, se calhar temos que ir ao Brasil fazer uma formação destas para sim, psicólogos e seria psiquiatras, não interessante. é? E isto é mesmo uma orientação da Organização Mundial de Saúde e das várias entidades na área da ciência, de nós darmos ao mundo e treinarmos a máximo número de profissionais nestas áreas para que a população possa ficar mais bem servida e não seja tão leiga a procurar muitas vezes ajuda onde acaba por ficar desapontada porque não só não é bem servida com aquilo que a ciência diz, como acaba por colocar o poder da solução no mundo ou naquilo que tem a ver com o outro. E tudo que implique eu Sim, não trazer para mim a responsabilidade de cuidar da minha própria vida, eu vou aumentar sempre o risco de manter uma vulnerabilidade para lidar com os problemas de transições, de conflitos, de lutos ou perdas, ou de momentos de déficits interpessoais, que basicamente é isto que leva à origem dos problemas. muito bem colocado, Ivandro, a questão que você disse, que às vezes a pessoa pode ter todo esse processo de participar das ordens, do conselho, ser profissional formado na área, mas mesmo assim ser inabilidoso com as questões científicas e com as questões práticas da psicologia, com os processos psicoterápicos. Então essa importância se dá no sentido de que o paciente ele precisa ter um processo de aquisição do que é método científico, do que é ciência, do que é bom para ele, daquilo que é eficaz e daquilo que não é, ao ponto de Uhum. ele vou me submeter a um processo que é eficaz. Quando você procura um médico para fazer uma cirurgia, você não vai fazer a cirurgia em uma pessoa que fez um curso de formação no fim de semana, ou a pessoa que às vezes não tem uma formação específica da área e virou cirurgião só porque ele gosta, ele é apaixonado pela cirurgia. Então vou virar. Não, existe um cara que se E, dedicou a vida toda, mais de 10 anos, para ser um cirurgião. E você e a confia parte, nele pela e a, formação e pela experiência. E a parte boa disso é que chegamos a uma altura em que hoje já se vê muito aquele discurso, mas não, somos todos conseguimos, porque ao fim e ao cabo eu também aprendi a mesma coisa só naquele ponto ou naquele capítulo, quando nós temos os livros e não apenas os capítulos das áreas, não é? Mas acima de tudo, quando nós vamos ver, quando chegamos a um hospital e nós precisamos de facto que nos salvem a vida, qual é o nosso objetivo? Nós queremos é que seja realmente alguém que seja competente e que nos salve de facto e que saiba o que está a fazer. Porque eu não quero agravar a minha doença ou o meu problema. E isso é que é o mais importante, é que o grau de exigência que eu tenho quando eu lido com problemas de saúde física, que é quando eu tenho uma ferida na mão, ou quando tenho um problema na pele, ou quando tenho um problema no coração, ou quando tenho um problema nos pulmões, eu quero que essa exigência que nós temos para a vida física, nós também a tenhamos para aquilo que não se vê, que é o armazém cá em cima. E quando a pessoa consegue ter Sim, esse grau de exigência no armazém, por regra, vai encontrar o caminho certo para ela, porque sim. encontra o profissional certo também para ela.
É uma coisa que eu sonho muito, que eu acredito que tem melhorado bastante, que assim como as pessoas hoje aqui no Brasil, provavelmente em Portugal também tem, no mundo inteiro, com cuidado com o corpo, com as dietas, com a alimentação mais adequada, eu acredito que a gente vai conseguir, com esse trabalho, com essas divulgações científicas que nós estamos fazendo, Claro. com a divulgação da psicologia, uma terceira onda no sentido do cuidado com a mente, no sentido de dizer, olha, cuidar. Já a parte médica sempre existiu, né? As pessoas sempre cuidou, como você falou. Hoje eu vejo com cuidado com as dietas, né, com a alimentação mais adequada, Sim, com o nutricionista, etc. E também com o cuidado estético e também com o cuidado na questão física, com academia, exercício, aeróbicos, anaeróbicos. claro. E precisa, Sim, né, dessa grande revolução no processo de cuidado com a eu não saúde consigo mental. trabalhar essa parte. Eu não consigo trabalhar e trabalho muitas horas. Eu entro no consultório de manhã e saio à noite. Então, eu acabei as consultas há pouco, foi jantar rápido e vir para a live. Um, e eu não consigo trabalhar em condições se eu não cumpro aquele ritual de ter 3, 4 Sim, vezes por semana, antes de ir para o trabalho, fazer aquele exercício. Parece fácil agora, porque criei essa rotina. Mas no princípio houve montes de dias e muitas vezes vou sem a vontade, mas eu sei que tenho que fazer pela consistência desse comportamento, porque eu sei que se não o fizer, a consequência vai ser minha, porque depois já vou piorar ou não vou ter tanta energia ou não vou estar a sentir-me tão capaz. E então eu, sim. como compreendo isso É, e sei que a responsabilidade é minha e se eu não fizer a culpa é minha, como eu quero não ter culpa, eu aumento o sentido de competência nesse autocuidado. E isto treina-se, porque isto parece uma bem linguagem colocado. simples, mas ela é complexa de nós conseguirmos ajudar as pessoas a fazer isto. Porque nós temos que separar aqui o limite do que é um território da doença do que é o território do desenvolvimento pessoal. E, acima de tudo, se as pessoas tiverem mais capacidade de autoconhecimento quando estão bem, porque não nos interessa só recuperar a doença. É mais fácil nós prevenirmos a doença através do autoconhecimento e pelo desenvolvimento pessoal. Por isso é que isto é Sim, importante, fazermos estas lives. A própria Organização Mundial de Saúde e as várias entidades nacionais e internacionais de vários países recomendam esta sensibilização às populações, por forma a que as pessoas conheçam melhor, mais formas de lidarem com os seus problemas, se conhecerem melhor. E, aliás, foi por isso que durante esta pandemia eu desenvolvi este projeto online que comecei só em janeiro deste ano. E pronto, é o canal do Instagram, é o canal do YouTube, um curso de desenvolvimento pessoal online que está sempre disponível, que é o Inside Out, que está no site. Tudo focado na área do desenvolvimento pessoal, não na doença. Portanto, o curso não é para tratar de pessoas com depressão, mas é sim para pessoas que se queiram conhecer melhor e façam a sua autoanálise com ferramentas específicas e objetivas, sustentadas em métodos científicos e não apenas opiniões. bacana. E, inclusive, o Ivandro colocou Eu tenho um um código para código para você, quem quiser para o os seus curso dele. seguidores. Para quem está vendo a live com o nome, né, com o meu nome, é só Renato solicitar ou para mim Júnior ou para ele o 50. código, que é Renato Júnior 50, e aí É, 50% de desconto no curso do Ivandro. Que certo. quem quiser, só entrar em contato posteriormente comigo ou com ele, que a gente passa o linkzinho do Eu a curso e seguir também ponho com um no desconto, um cupom. Stories para Eu citar acho esta. muito interessante. Isso, a gente pode colocar no Story, sim. E essa questão é muito importante, porque eu digo que todo conhecimento em si mesmo é válido. O investimento que eu digo que às vezes a pessoa faz em si mesmo, o processo de você fazer terapia e a possibilidade de ganhos que você tem são tão incalculáveis que a gente não consegue controlá-los, às vezes, de forma tão técnica. Porque, às vezes, um processo pequeno que você faz, uma arrumação pequena que Uhum. você faz em determinadas áreas de sua vida, você recebe, É que isso fica com a assim, pessoa, não fica connosco. Ou seja, a ao pessoa. longo prazo, Uhum. isso, ao longo prazo, e eu gosto muito que as pessoas reconheçam isso, reconheçam, não só o processo terapêutico, mas que reconheçam que a mudança dela foi importante para os determinados objetivos dela. Por exemplo, quando você está. Existe, cara, existe um processo que eu vejo assim, no Brasil, que é um processo Uhum. de pessimismo, é um processo de sensação de incapacidade, é um processo de sensação de impotência, é um processo muito grande, as entregas a fazeres momentâneos, poucos projetos pessoais, né? A pessoa vê pouca grandiosidade em si mesma,
a pessoa se... Não tô dizendo aquela grandiosa, né? Do processo de ser vaidoso ao Não, não, extremo, claro. ao ponto de você, né? Entrar no É como processo dizíamos no de princípio, se a pessoa equilíbrio. Não, eu ter digo o principal, altivez no seu termo adequado, os 50% de altivez, certo? né? Que seria Aham. ser altivo até os 50%. Eu acho Uhum. que mais que isso é ruim, menos que isso também acho que é ruim. Você ser altivo do ponto de vista assertivo, você reconhecer suas potencialidades, reconhecer suas capacidades, você ser a sua melhor versão, né? Eu Uhum. acho que isso custa esforço, isso custa assim investimento e engajamento. E o processo terapêutico é o que mais busca isso dentro de qualquer outro processo. E às vezes Certo. as pessoas, você pode ver, às vezes, os bons profissionais de outras áreas, médicos, nutricionistas, as pessoas que eu vejo Uhum. quando eu estou conversando, aí ela fica com aquele profissional por fatores psíquicos. Ah, porque aquele profissional é um bom conselheiro. Não é nem porque ele passa Uhum. uma boa dieta ou porque o médico faz um bom serviço. É porque é um médico que escuta, é um médico que é empático, é um médico que é um bom conselheiro. É um médico... Você vê Uhum. como é que é importante os fatores psíquicos, como eles estão entrelaçados, né, no nosso cotidiano, e eles fazem uma diferença muito grande, inclusive para as organizações, que é o seu caso, né, que você trabalha bastante com Uhum. organizações. Já prestei consultorias também para empresas e etc. E vejo como é que a diferença humana, a diferença do contato, o respeito, todos os processos ah, psicológicos, de inteligência Uhum. emocional aplicadas de uma forma assertiva e coerente dentro Sim, sim. de qualquer E campo, faltou uma coisa ainda, que é para traz há pouco eu resultados estava a assim dizer, mensuráveis. sim, e a propósito dessas bases mensuráveis e dessa base mais científica sustentada, eu falei da terapia interpessoal e a terapia cognitiva comportamental. São os dois modelos de melhor referência Sim. para intervenção na área das depressões. E que é o modelo que eu trabalho, que é o da terapia cognitivo comportamental. É porque eu digo Certo. assim, eu gosto de falar, usar o termo psicologia baseada em evidências, porque há outras terapias também que são baseadas em evidências, que são boas também, Sim, 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 né, sim, mas sim, claro. que respeitam o método científico, apesar de haver algumas diferenças Um aspecto práticas. Mas eu digo e, que, popularmente falando, a e TCC... um, e um aspecto importante do que estás a dizer Pode falar. é isso, que não é pelo facto de estarmos a salientar estes modelos, não é? Porque eles realmente representam uma evidência muito forte. Isto não significa que invalida as outras com um pouco menos de evidência, mas que continuam a ser significativas também. Porque é melhor fazer algum tipo de intervenção de Sim, psicoterapia quando há depressão com alguém que tem alguma formação em algum tipo de terapia validada cientificamente do que não procurar ajuda terapêutica. Porque quanto menos nós cuidamos da depressão, mais ou ela... fazer com o terapeuta, ou, ou procurar um charlatão, né? Ou fazer terapia com um charlatão, com aquele cara que tem informações meio que duvidosas, e que às Uhum. vezes ou é muito focado em processos de autoajuda, que não tem um Por exemplo, embasamento científico, aqueles aquilo que é modelos mais todos. perigoso. Aqueles youtubers hoje em dia, tem muito Sim. youtuber hoje dando dica furada de coisa assim que tem base nenhuma e as pessoas Aqui seguindo, há uma diferença, né? há uma diferença grande e neste momento é considerado um perigo mundial por várias entidades a nível internacional, que é a área do life coaching. O life coaching é uma área perigosa quando não é feita pela ciência psicológica, porque eu posso sentir que tenho jeito para a coisa e que consigo até fazer alguma formação na área, mas é preciso ter umas bases de neurociências, é preciso ter bases biológicas do comportamento, é preciso ter uma noção das funções cognitivas, como é que elas são alteradas em termos do impacto das emoções, como é que as emoções e essas funções cognitivas têm um impacto nos comportamentos. E quanto mais eu consigo compreender a neurobiologia que está por detrás da saúde mental, mais eu vou articular e perceber os padrões da personalidade, porque a personalidade tem a ver com a construção que a vida e as experiências vão tendo na nossa vida e que vai construindo padrões nas redes neuronais e que vai criando redes que vão ser diferenciadas, que têm a ver com a forma como as pessoas constroem as suas narrativas e que a maneira como elas são e como se constrói a personalidade, se aquilo que me está a ser dito não respeita a minha estrutura da personalidade,
eu vou aumentar as minhas vulnerabilidades para decisões ou para comportamentos cujas consequências vão ser só minhas. E é por isso que quanto mais a pessoa consegue perceber que as consequências dos seus atos são só suas, mais nós temos que aumentar o sentido de responsabilidade individual, não com aquilo que é a minha opinião, mas acima de tudo com a evidência da nossa avaliação clínica e diagnóstico diferencial que é feito, para ver se aquilo que vamos fazer ou orientar é aquilo que a pessoa precisa, quer ou faz sentido para ela. E quanto mais nós conseguimos perceber esta relação de que não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional, acabamos sempre por ter mais riscos e a evidência dos estudos mostra isso mesmo. As consequências que muitas vezes há por não se procurar as áreas certas para a sua ajuda. Não é? E o que há também de problema nesses processos do life coaching, etc., que você citou, são uma padronização de comportamentos que eu vejo hoje em dia, que é fazer isso, aquilo. Existe uma padronização completa dos comportamentos que todas as pessoas devem ser iguais. Não. Existem pessoas que alguns métodos funcionam, outros não. Cada pessoa tem um processo genético, epigenético e psicológico e social diferente, que algumas ferramentas funcionam e outras não. Por isso que o processo de psicoterapia individualizada é diferente de um método que vai ser comum a todos. Então eu vejo muitas pessoas usando as mesmas coisas, as mesmas ferramentas, inclusive dentro até do campo dos negócios, eu vejo, sabe, aquela mesma estrutura, assim, parecendo que existe um sentido meio que robótico daquilo, e não, as pessoas não são assim, e as grandes processos que acontecem são as disrupções, às vezes, né? São disrupções positivas, no sentido de que você quebra alguns padrões, e aqueles padrões, a partir do momento que você quebra, você consegue ter uma visão mais ativa, proativa de um processo, que te faz mais sentido, que te faz ter mais saúde mental. Então, e dentro desse processo de pessoas, às vezes, que não têm informação adequada, ela utiliza um padrão só para tudo, para qualquer tipo de problema. Então, se chegar uma pessoa com depressão, pode ser que ele utilize o mesmo processo, e ele não, às vezes ele não recomenda um tratamento psicológico, e quer trabalhar com a pessoa o processo. Mas acima de tudo, o que importa não é. Sim. O que importa que as pessoas percebam é que a depressão tem tratamento, que há formas eficazes de aliviar os sintomas em primeiro lugar e se houver realmente um plano bem feito, podemos realmente ter uma recuperação total ou parcial da depressão e que a pessoa possa aprender com esse episódio depressivo para prevenir recaídas futuras. E acima de tudo é isso, é fazer esse empoderamento de competências através de uma melhor articulação das suas capacidades para gerir melhor os seus problemas. Eu acho importante isso, e para a gente finalizar a live, que já passou, acho que tinha combinado até às 19, já às 19h20, mas não tem problema, se deixar a gente fica aqui até a noite toda. Assim, para entrar no terceiro ponto, que a gente já falou dele bastante, mas a terceira pergunta, que a gente falou bastante sobre os pensamentos, as crenças de capacidade. O segundo ponto seria a depressão, o sentimento de capacidade, as correlações entre eles. E o terceiro ponto, o que seria como superar a sensação de capacidade, sentir-se mais confiante, realizador e contente, que a gente já citou alguns processos aqui. E eu acho que é importante. O que mais você acha que faltou para esse terceiro ponto ser fortalecido? A confiança, a nossa confiança pessoal está sempre condicionada pelas circunstâncias da nossa vida, por aquilo que nos vai acontecendo. Portanto, eu combino aquilo que vem de trás, que é aquilo que se chama diátese, que é a vulnerabilidade anterior, e essa nossa diátese, essa experiência anterior, combina com as variáveis do presente, que é aquilo que podemos chamar de circunstâncias ou toxicidade ambiental que está à nossa volta. E quando eu junto a diátese com o stress do momento, eu facilito a expressão e uma necessidade de adaptação a essas circunstâncias. E para nós conseguirmos aumentar a nossa confiança, nós temos uma relação direta entre os comportamentos que queremos que aconteça e a frustração desses comportamentos. Se aquilo que eu faço, se aquilo que eu ponho como objetivo, eu consigo realizar, eu consigo ultrapassar,
isto cria um impacto nas emoções de superação. E quando eu consigo superar os meus objetivos, a confiança sobe. Quando o que eu quero fazer, os meus objetivos ou as minhas metas, eu frustro, portanto eu não consigo concretizar o que eu queria e o mundo não acaba por não acontecer como eu queria, então isso cria uma emoção negativa, o que depois baixa a confiança. Se o conjunto de experiências que eu ando a acumular é um conjunto de experiências de frustração, obviamente eu não vou conseguir ter um índice de confiança ou de motivação elevado, porque a realidade traz-me um contraste com aquilo que eu quero sentir. E depois isto mexe com as expectativas. Porque se eu começo a medir a minha vida em função daquilo que eu espero do mundo, aquilo que eu quero que o mundo corresponda, porque, por exemplo, eu sou boa pessoa, e se eu sou boa pessoa, e sou muito meigo, e sou muito simpático, então eu sou dessa maneira com o Renato, e eu dou 5 abraços para o Renato, porque eu sou meigo e carinhoso, e dou 5 abraços ao Renato. O Renato, pelo seu jeito de ser, vamos imaginar que me dá 2 abraços. E o que é que eu faço? Renato, que é isso? Eu dei 5 abraços para você e você dá-me 2? Que é isso? Não pode ser, não acredito. Está faltando 3. Qual é a vontade que você tem de me dar os 3 que faltam? Você não tem essa vontade, você perdeu essa vontade. Então, eu vou ficar ainda mais zangado com você porque não quer dar os 3. Então, você retira os 2. E eu digo, o quê? Você está por cima, está tirando os 2 abraços que você deu? Agora é que, acabou, eu não quero mais falar. Então, eu fiquei frustrado porque eu criei uma expectativa do comportamento do outro que não é aquilo que eu dei. Qual foi aqui o meu erro? É a minha crença de que o mundo deve dar aquilo que eu dei. Então, esse é o que me põe a jeito de criar sofrimento. Porque eu, se não esperar nada do que eu não controlo, a vida vai ser muito mais otimista. Por exemplo, eu dou 5 abraços ao Renato e o Renato não me dá nenhum, o Renato dá-me 2, foi esse exemplo que eu dei, não é? Portanto, eu dou 5 e o Renato dá-me 2, e em vez de eu zangar-me com o Renato porque faltam 3, eu passo a ter uma maneira de interpretar diferente e digo, Renato, deu-me 2 abraços, não estava a contar com isso. Muito obrigado, fiquei sentido com esses 2 abraços. Ou seja, eu mudo drasticamente a posição emocional e fico satisfeito com o que eu recebi. É a inserção da gratidão. Quando a gente coloca o elemento da gratidão dentro do processo, você ser grato por aquilo que te vem, você longe das expectativas que você tem, mas você é grato por aquilo que você considera que é bom. Se os 2 abraços foram satisfatórios e foram dentro do limite que a pessoa conseguiu dar, dentro do limite dela, você é grato pelos 2 abraços? Ok. Eu dei 5, ok, mas recebi 2. E os 2 foram bons. Eu não tinha direito a nenhum. Eu não tinha direito a nenhum. Apesar de ter dado 5. Isso. A pessoa não poderia ter te dado nenhum abraço, te deu 2 ainda. Claro. Então, a questão é essa. Acho que quando você coloca o elemento gratidão, automaticamente você pega aquela chavinha dentro do nosso sistema psicológico, do nosso cérebro, do nosso neurotransmissores, nossa neuroquímica, etc. Você gira ela e ela começa a ver as coisas de uma forma mais positiva, você sofre menos, você consegue ser mais grato, mais realizador e consegue ser mais contente. Então, o elemento da gratidão, você anotar, exatamente. E se você quer mais grato com o que eu recebo, na sua vida, independente do local que você esteja. Sim. Se eu ficar mais grato com aquilo que eu recebo, bem? De vez em quando tem interferências. Está me ouvindo bem? Sim. Certo que a Geisa colocou que o áudio está ruim. Mas certo. Tá dando pra ouvir, tá? Dá, se tiver qualquer coisa, me avise que eu dou um jeito aqui. Então, essa questão do processo da inserção da gratidão como processo e da aceitação, acho que são 2 grandes fatores que eu digo, inclusive até para o trabalhar de luto, que eu acho isso que é muito complexo, né? Você trabalhar com luto, etc., a morte de alguém, mas de quando você coloca o elemento aceitação dos momentos vividos, e o processo também da questão de você ser grato pelos momentos vividos, apesar de não ser possível. Por exemplo, a psicoterapia novamente, processo de luto. faz isso.
É psicoterapia daí que moram. tem técnicas, a psicoterapia interpessoal tem técnicas específicas para intervir no luto, para conseguirmos ultrapassar este registro complexo que é superar um luto. Tem técnicas específicas para a área das transições de vida e transições de papéis que vamos tendo ao longo da vida. Tem técnicas específicas para a área dos conflitos interpessoais, conflitos conjugais, conflitos laborais, conflitos sociais. E tem técnicas específicas para a área dos déficits interpessoais, ou seja, para momentos em que nós sentimos uma maior sensibilidade nas relações com o mundo e que nos faltam skills ou competências para funcionar nesses momentos. E isto são técnicas que são replicadas desde os anos 70 e validadas recorrentemente nos vários estudos, em que nós acabamos por pegar na vida das pessoas, naquilo que são as experiências dela, e através da sua própria experiência vamos dando ferramentas e espelhos daquilo que ela viveu para encontrar um sentido para o sofrimento que teve, porque quando sabemos dar um sentido ao sofrimento, a vida passa a ter mais maturidade e nós ganhamos mais capacidades de enfrentar as adversidades. Quando se sofre sem sentido, como dizia o Viktor Frankl, quando a vida é um sofrimento sem sentido, nós geralmente somos sempre mais vítimas. E aquilo que eu costumo dizer sempre, e é por isso que eu chamo a minha comunidade dos estoicos seguidores, é que as pessoas muitas vezes entram vítimas na consulta e saem estoicas. Ou seja, elas rejeitam o lugar de vítima e passam a assumir uma responsabilidade absoluta das suas capacidades para cuidarem da sua própria vida melhor do que nunca. E melhor do que nunca simplesmente é uma versão que se calhar ainda não tinham antes. Isto não significa que é o melhor potencial hoje. Elas vão se calhar caminhar e continuar a caminhar, de vez em quando vão tombar novamente, mas a forma como nós tombamos já sabemos cair melhor. E quando nós sabemos cair melhor, já vamos conseguir levantar melhor. E a vida é isso, é uma tentativa e erro, levando pancada, levantando novamente, e daí que eu gosto da metáfora do Rocky Balboa e do Stallone e do ringue, para nós enfrentarmos os problemas, porque a vida é isso, é levar socos, cair e levantar. Outra coisa também que eu queria perguntar, eu já estava pensando em próximas lives, próximos temas e próximas questões aqui que eu fiquei viajando em outras possíveis possibilidades, né? As possibilidades da vida. E essa questão que você colocou de cair e levantar, a frase do Stallone, né? Acho que é no Rock 5 ou 6, certo. Né? Que ele é o dono do mercadinho lá, do restaurante, que ele fala com um cara bem legal, aquela frase é um processo comum. E o que acontece hoje, que eu vejo que nosso cérebro, o cérebro de todos aqui que estão assistindo, a gente fica procurando por atalhos. E fica evitando essas quedas. O grande problema é que a gente procura atalhos, o jeitinho mais fácil, o jeitinho... A gente tem aqui o termo jeitinho brasileiro, evitar aquele quedas atalho, aquela forma mais fácil de resolver o problema. Evitar quedas às é bom. Vezes não existe forma mais fácil. Sim, é um ato de inteligência evitar quedas também, não é? Portanto, nós podemos evitar quedas, mas há coisas que são inevitáveis, que temos que enfrentar na vida porque elas vêm ter connosco. Agora, o segredo não é... quer dizer, o segredo é eu saber o que fazer com essas coisas que me acontecem. Aí é que começa realmente o meu poder e a minha capacidade de agir sobre o meu mundo. Isso aumenta a esperança sempre dessa forma. Quando está... O que está fora do nosso controle, ok, a gente deixa o nosso fora do controle, a gente reage. É como o vulcão. Hoje o vulcão lá, Cumbre Vieja, né, que está em erupção. Sim. Eu fico olhando ali, não há nada o que fazer. Não existe ciência humana possível de impedir uma erupção vulcânica. Então, o que você simplesmente respeita e deixa a lava ir embora e destruir tudo. É o que é. E quem está errado é quem colocou a casa ali, não é o vulcão. Então, a gente entende no sentido de... É o que é. Então, errado no sentido de que poderia haver essa possibilidade e isso foi calculado. Eu acredito que todas as pessoas calcularam a grande possibilidade de haver um processo ali. Mas é o que aconteceu. O controle que nós temos, que as pessoas que estão ali nas Ilhas Canárias podem ter na ilha de La Palma, é sair daquela ilha e para um lugar seguro e esperar um processo, né, de vulcânico terminar, de derramamento de lava, passar a voltar à sua vida normal, ok, verificar o que dá para recuperar e pronto. Então é isso, não tem controle. Mas eu digo que 90% ou das coisas ou mais que afetam a nossa vida, eu digo, claro, dentro de uma pessoa que está dentro do ambiente de vida legal, como falei anteriormente, uma pessoa que não passa por problemas
às vezes, financeiros graves, ou problemas de agressão, e etc. Problemas jurídicos ou policiais, ou problemas realmente voltado aos A direitos vida, humanos, mas pessoas que têm a vida grandes para todo possibilidades mundo, na sua a vida, vida para todo 90% mundo vai desses ter. fatores, eu chutaria esse número, eu chutaria esse número Certo. por responsabilidade pessoal. Aham. Então é a Eu, questão eu, de eu você ia ser mais dizer responsável que consigo a vida mesmo, tem você. sempre altos e baixos, não é? A vida tem sempre altos e baixos. E quando as pessoas não querem ter, ou quer dizer, não é uma questão de querer, não aceitam que realmente há coisas que nós não controlamos e que vêm ter connosco e vamos ter que lidar com essa realidade, a única forma da vida não ter altos e baixos é como a curva do ritmo cardíaco. Pip, 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 pip. Então, se eu quero tirar os altos e baixos, eu estou morto. É uma linha. Sim, sim, eu não vive, pronto, Uhum. resolve o problema. Para concluir, eu acho que tem mais temas para a gente conversar. Eu queria muito perguntar sobre como. Você já viu um vídeo seu sobre a visita lá, o jantar com o Arnold Schwarzenegger e com o Uhum. Stallone. Eu queria muito conversar sobre cultura, os aspectos positivos, psicológicos positivos da cultura portuguesa, em intercâmbio com a cultura brasileira, o que há de positivo, o que há que pode ser melhorado, na questão dos comportamentos, nas questões que podem ser ligadas para a Uhum. psicologia. Eu pensei aqui numa live só por isso. Então eu fiquei assim imaginando as possibilidades também culturais, né, no sentido que é muito curioso para Sim. nós brasileiros a cultura portuguesa, que a gente influencia o idioma e outros, até a forma a culinária, etc. Então, há Uhum. diversas coisas que a gente pode comentar e falar mais para frente. Eu Temos que acho que combinar aí tudo vai voltar em assunto uma dentro da jantarada psicologia, online e coisas que ficamos são aqui como correlatas da seguidos, psicologia. todos a comer em conjunto connosco e estamos a beber e a comer e partilhando na live tudo É, e a gente faz bacalhau, como é que é o nome do prato? O bacalhau bacalhau. português? Bacalhau na brasa ou bacalhau à É brasa. bacalhau? Sim, é o bacalhau. Qual o nome do prato que usa o bacalhau? É o bacalhau assado na Sim. brasa ou bacalhau assado no forno E ou você que é bacalhau do com nata. Porto, né? Aqui temos as tripas à moda do Porto, portanto, que é um dos Que é, pratos mais famosos aqui que é da a cidade região. Património Mundial, cidade Património Mundial, uma cidade maravilhosa, que é Tripas. esta foto que eu tenho aqui atrás de mim, é a cidade do Porto, Sim. que é aqui o meu estúdio em casa, que dá para ver esta maravilhosa cidade que começa ali o rio, não é? Que é ali o Rio Douro, não é? Que deixei a janela aberta, como estão a ver, não é? E vai até este lado com o resto da cidade que termina aqui na zona da Ribeira. Portanto, convido os seguidores todos a seguirem o Renato e a seguirem-me a mim. Portanto, é uma questão de irem ver aí o Instagram e seguirem, não é? Vejam o curso que depois vai ficar disponível com o código que eu ofereci ao Renato, Renato Júnior 50, para 50% nesse curso de desenvolvimento pessoal, que não é para tratar de doença mental, é um curso de autoanálise e de descoberta pessoal, com ferramentas que têm exercícios específicos para as pessoas fazerem e na sua vida sem mostrarem a ninguém. Portanto, é um exercício mesmo de dedicação de tempo e de introspeção, de análise individual. E espero que no final se conheçam muito melhor do que aquilo que era no princípio. Não estou a ouvir, Renato. Não estou a ouvir. O Murilo perguntou aqui. Ah, Ele tá me ouvindo agora? Tá conseguindo sim, ouvir? agora sim. Sim, sim. Agora já não estou a ouvir. Ele perguntou sobre a questão da privatização. São questões políticas, as questões políticas que ele perguntou em relação à privacidade da questão da psicoterapia, que é uma coisa que corre lá dentro do processo aqui dentro do Congresso, também dentro do STF, é a questão da privacidade da psicoterapia pela exclusividade para psicólogos. Existe sim o Conselho Mas de Psicologia que reconhece psicoterapia para sim, essas três áreas, para esses três profissionais, que seria o psicólogo. sim. É porque Mas dentro isso do é como, Brasil é diferente em Portugal esse processo, né? Eu acredito que sim, juridicamente sim, falando, o Brasil ele tem certos problemas. sim. Estou agora com Juridicamente, interferências, não porque eu consigo acho que a psicoterapia pode ser feita por. Mas assim, eu acredito que
Tá ouvindo? Agora sim, já está outra vez a dar. Tá me ouvindo? Acho que deu uma falha. Sim, É, sim. a questão da psicoterapia, o Conselho Federal de Psicologia, ele briga pela exclusividade da psicoterapia por psicólogos, por comumente ser um profissional que estuda com mais tempo o comportamento humano, né, as questões Isto tem a ver cognitivas, com as estão bases que estão correlatas à por trás psicologia em si, das intervenções diferentemente que de estão outros a ser profissionais, feitas. como os especialistas em Sim. Eu não estou a conseguir ouvir-te em condições, Renato. isso. Então, O acho som que está é um fraco. processo jurídico que corre, tem uma probabilidade de tranquilo. Então, vamos, eu acho que pode ser que o problema aqui no fone, É que o está Zuckerberg. O captando o Zuckerberg já está áudio, aqui no mas a final. gente vamos concluir a live por hoje e vamos bolar novos. Sim, É, combinamos, já entretanto, está outra cansando, live. ele já está pedindo para a gente montar uma nova live. Certo. Então a gente vai se falando, tá certo? Está E foi um certo, prazer Renato. todos aqui que Foi um gosto acompanharam até o ter final. estado E presente. alguém quem tiver pergunta pode deixar aqui posteriormente para a gente responder. Sim, ou mandem por Um mensagem abraço. direct. Beleza? Até Foi um mais. gosto. Tchau. Um abraço então. Tchau, tchau.